É isso aí, galera. Tô de volta e finalmente vou comentar na parte 2 do vídeo sobre como tem sido a minha preparação pro internato. Finalmente minhas aulas começaram realmente de fato no internato. Acabou que em fevereiro, o final de fevereiro, eu acabei não gravando o vídeo, mas tô aqui de volta de novo para falar como tem sido esse início de internato e como eu tenho estudado e como tem sido minha rotina. Inicialmente, e antes disso, oi, eu sou a Gil, sou estudante de medicina e mais importante, eu sou cristão. Bom, o meu internato ele tem começado por urgência e emergência, depois a gente vai para clínica médica e depois, por último, para cirurgia. Esse é o primeiro período do internato. Já no 10º, a gente vai ter novamente, só que agora vai ser MFC, pediatria e GO, e um pouco de medicina preventiva também. Ou seja, a gente vai contemplar as grandes áreas nesse primeiro ano. E, inclusive, eu estava muito perdido em relação a como seria a minha preparação, meus estudos. Porque chegando no internato, a gente já pensa o quê? Residência médica. E como que eu tenho feito inicialmente? Eu fui, a princípio, atrás de pessoas que eu sei que tiveram resultados. Inclusive, eu te indico a fazer isso. Que, por exemplo, eu quero alcançar alguma coisa que eu vejo que é grande, por exemplo. Eu quero passar numa residência que é concorrida e eu quero no caso, uma especialização que é concorrida. Então, eu fui atrás de pessoas que tiveram resultados. Eu fui atrás de pessoas que passaram, por exemplo, um lugar que eu quero passar, que é no HFA, lá em Brasília. Eu fui atrás do primeiro colocado de medicina da USP. Eu consegui mandar mensagem para ele. Ele foi o primeiro colocado em cirurgia geral pelo ENAD, desse último ano agora. Ele me respondeu. Ele falou, mano, respeito o internato. Claro que a gente ainda vai ter um momento de conversa depois, mas depois isso fica mais pra frente que eu conto pra vocês como foi. Mas, a princípio, é isso que eu tenho feito. Eu tenho estudado voltado para o internato, claro, só que já pensando em residência. Eu tenho estudado, por exemplo, beleza, vou ter hoje, inclusive, hoje é uma quinta-feira, eu vou ter a discussão sobre sepsis. Eu já estudei como se eu fosse para a residência, ou seja, eu tenho feito, além de, obviamente, assistir às aulas, questões e flashcards, direcionados já para a parte de residência. Claro que eu vou contemplar o assunto para aula, sim, show, já fiz isso. Agora eu vou aprofundar para residência médica, ver o padrão de questões, fazer o caderno de erros. Infelizmente não comprei um caderno ainda, mas está sendo assim a preparação de início. Ou seja, eu faço a questão, beleza, eu acerto, show, eu tenho certeza do meu acerto, então tá bom. Agora, por que eu errei, por exemplo? Eu errei foi por falta de atenção, foi por falta de conteúdo. O que tem sido o meu erro? Para assim, justamente, eu direcionar esse aprendizado e não perder tempo também com isso, né? Aí, beleza, tenho estudado, feito questão e flashcard. E os flashcards eu tenho feito de forma bem específica. Depois eu vou tentar colocar aqui na lateral da tela para vocês entenderem. Que são coisas simples, realmente direcionadas, separando pelas grandes áreas. Inicialmente eu só tenho feito agora flashcards. Inclusive os que eu tinha antigamente eu apaguei. Eu falei, não, vou começar do zero porque também não era muito organizado antigamente os que eu tinha. E comecei novamente a fazer flashcards agora nesse início de curso do internato. Então esse primeiro ano, sim, eu vou respeitar o internato. Eu não vou seguir, por exemplo, o cronograma do cursinho que eu faço, que é a estratégia. Inclusive, se você for assinar, é uma excelente plataforma. Usa o meu cupom, o AGEL10. E eu vou seguir apenas no ano que vem. Eu contratei o extensivo de 24 meses. Aí esse início de ano, esse primeiro ano, no caso, eu vou respeitar o internato, vou acompanhar as matérias, até porque a gente vai contemplar tudo, as grandes áreas. Então, ou seja, vai ficar uma coisinha ou outra de fora que eu vou ver no ano que vem, realmente. Mas aí eu vou estando já direcionado para que ano que vem, basicamente, só alguma coisa ou outra eu já não tenha visto ainda de forma realmente aprofundada. Porque aí sim, eu já estou fazendo questões, mas ainda vou fazer muito mais agora. Porque o que eu estou querendo inicialmente, reforçar minha base teórica, além de aprofundar ainda mais na parte prática. Poxa, a gente está rodando urgência e emergência. Ontem eu tive um plantão de 12 horas, de 7 horas da noite para 7 horas da manhã. Inclusive eu tô com essa cara de sono aqui porque eu tô cansado. Mas graças a Deus hoje eu não tive aula de manhã. Porque aí... não, desculpa, minto. Foi de terça pra quarta, hoje é quinta. Aí, poxa, eu tive um plantão de 12 horas e ainda tive aula de manhã. Ou seja, o cara fica acabado. Mas é bom que a gente tem, vez ou outra, por exemplo, um período livre, que nem agora de manhã, que dá pra descansar, dá pra relaxar. Aí fica mais tranquilo Desculpa. Pra conciliar o internato.
E, inicialmente, urgência e emergência tá ok, dá para você estudar por fora, se o cara se organizar. Por exemplo, eu estou usando o Google Agenda. Eu posso deixar aqui um print de como tá meu Google Agenda por semana, porque aí você entende. E, por exemplo, o que eu tenho que estudar? E eu tento sempre ter estudado o assunto, por exemplo, antes de eu receber esse assunto. Até porque a gente não tem mais aula, né, na verdade, internado. Então, sim, você tem que estudar antes, para você não ficar perdido e aproveitar o máximo da matéria. Por exemplo, hoje a gente vai ter discussão de sepse. Eu já estudei na parte de urgência e emergência, já vi prescrição, tratamento, diagnóstico, tudo. Para justamente só chegar lá e ter uma aula tranquila. Aí também a clínica médica vai ser tranquila também, pelo que eu estava vendo no calendário agora. Cirurgia, meu parceiro, o pessoal tá tendo de domingo a domingo. E tá sendo integral, ou seja, você chega lá no hospital às 5h30 da manhã e sai final da tarde. Aí quando você sai, você tá morto. Ou seja, a parte de cirurgia, que é o final do meu semestre, infelizmente, eu queria que fosse o início, porque pelo menos depois tu descansa ao longo do semestre, vai tirando o pé. Agora no final do semestre, mas vai dar certo. É só você se dedicar, se esforçar, que não tem erro. E eu também sei onde eu quero chegar, e eu não vou mentir pra vocês, mas eu tô empolgado nessa parte de estudos. Porque eu vejo, poxa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ser disciplinado. Então, se eu fizer isso, se eu fizer o básico bem feito, não tem erro. Foi assim para passar em medicina. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, eu nunca fui o mais inteligente, mas uma coisa eu sei, eu sou esforçado. Eu te garanto que o esforço vence a pessoa que tem, por exemplo, facilidade para aprender. Se essa pessoa não for dedicada, com o tempo você vai passar ela. E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca fui, por exemplo, no top 10 alunos da escola, tipo, as notas mais altas, mas eu passei primeiro que meus colegas. Por quê? Porque eu me esforcei e um esforço direcionado, porque não adianta nada. Eu tô estudando para residência, eu tô estudando para medicina. Mas tu só fica lá assistindo um aula, tu não faz exercício, você não corrige seus erros, você não tem método. Muitas pessoas têm metas, mas não têm métodos. Ou seja, você vai gastar energia à toa. Por isso que eu gastei, por exemplo, essa primeira semana do internato só me organizando. Porque, sendo bem sincero para vocês, poxa, o meu semestre, oitavo, acabou final de fevereiro. Minhas aulas começaram meio de março. Falei, não, vou descansar, porque eu sei como vai ser o internato. Por isso que eu meio que me desliguei de tudo. Muita gente, por exemplo, aproveita para revisar as grandes áreas. Eu queria ter feito isso, mas eu não fiz. Porque eu quis descansar. E por isso que nessa primeira semana eu gastei realmente tempo me organizando, fui atrás de pessoas, pesquisar. Porque isso vai ser o meu foco de estudos para o internato. E isso eu acho que é o que vai valer para mim. E que eu percebi com grandes aprovações que as pessoas tiveram. Foi o que eles fizeram. Então eu me oriento por pessoas que tiveram resultados que eu gostaria de alcançar. Agora tu vai pedir ajuda com uma pessoa que não conquistou nada, não alcançou nada. Aí o que adianta, sabe? Então é isso que eu quero. Então é isso que eu quero, meu primeiro ano de internato. E é assim que tem sido meu mês de fevereiro e mês de março. Eu tô tendo alguns dias de aula integral durante a semana. Eu posso qualquer coisa gravar um dia para vocês verem. Mas inicialmente na parte de urgência e emergência tá bem tranquilo. Por exemplo, dos 5 dias da semana, acho que tem 2 que eu tenho meio período. Então, poxa, tá ok, dá pra você dar uma respiradinha. Às vezes 3, na verdade. Essa semana, por exemplo, tive meio período ontem, eu tenho meio período hoje. E amanhã, sexta, poxa, 3 dias. Claro que eu tive um dia no plantão e ainda de um monte de aula e realmente pesou muito, mas tirando isso, dá pra equilibrar sim. Você consegue, por exemplo, treinar, você consegue estudar. Eu, por exemplo, tô gravando aqui esse vídeo de manhã, aí eu vou gravar o vídeo. Depois vou estudar, depois vou treinar, e de tarde tenho aula. E vamos seguindo assim. Porque aí de noite eu estudo, porque eu vou ter mais tempo livre. Mas inicialmente tem sido essa a minha preparação. E dá pra conciliar sim. Eu tô gostando de fazer isso. E eu acho que tem sido assim, meu primeiro mês e meu segundo mês. A gente vai fazer 2 meses em um só, porque foi assim. O meu mês de fevereiro eu terminei o oitavo e comecei já o nono, engatei. Com o meio de março, claro. E tem sido muito bom, tem sido assim, não tem jeito, cara. Quando você entra no internato, a sua curva de aprendizado aumenta muito. Porque você bota a mão na massa, realmente. E assim, eu tô muito feliz com esse início de internato, tô aproveitando muito. Inclusive, escolha um excelente grupo para estar contigo. As pessoas que você rodeia vão influenciar muito, muito, muito no seu aprendizado. E como eu tô com os doidos, velho, que é competitivo pra caramba, num bom sentido, da gente se motivar a estudar mais cada um, isso ajuda muito. E eu tenho certeza, assim,
Que a gente, assim, não é por nada, mas a gente é bom. E eu falo não para prepotência, mas porque o nosso grupo se esforça e, consequentemente, nossos resultados vão ser melhores. Então, se cerque de boas pessoas no internato, porque no internato é quase que nem no exército. Um faz, todos pagam. Então, se alguém afundar vocês, ficar faltando, vocês vão pagar, principalmente na hora de cirurgia. Então, inicialmente, foi mais um vídeo desse, contando a minha rotina no internato, como tem sido a minha preparação. Eu estou focando no conteúdo do internato. Eu não estou seguindo o cronograma do cursinho. Obviamente, eu estou estudando de forma aprofundada como para residência nos assuntos, porque, consequentemente, a gente vai abordar tudo. E assim tem sido minha preparação, buscando ver o conteúdo sempre antes da aula e usando o flashcard para revisar. No mais é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida e estou voltando a gravar. Aproveita, se inscreve no canal, essas são as minhas redes sociais e valeu!